Os vídeos de jogos também serão postados em um novo canal, além de continuar no canal David Eric também. Pra quem gostou de me ver jogando, acesse o Só Games de Terror e se inscreva. Era dezembro de 1999, quando ela apareceu, infestando nossa casa de puro terror. Meu pai me chamou lá embaixo no porão, então presumi que fosse apenas para me avisar que era hora do jantar. Mas ao contrário do que eu esperava, ele estava paralisado no final da escada e levantou a mão em um grande esforço para me impedir de descer. No momento em que vi o pânico em seus olhos, soube que algo estava errado. "Quero que você me escute com muita atenção", ele disse. Meu coração começou a acelerar, enquanto uma versão desesperada de meu pai, que eu nunca havia visto, dizia: "A partir de agora, é muito importante que você fique de olho em mim. Você vai notar a presença de outra pessoa em nossa casa, mas você deve ignorá-la tanto quanto possível." Quase comecei a rir depois de ter escutado essa frase. Minha mente de 12 anos ainda estava tentando compreender o que ele queria dizer, imaginando que isso fosse algum tipo de piada fora de contexto. Porém, antes que eu pudesse responder, meu pai continuou: "Ela vai sussurrar coisas, seguir você e tudo o mais que puder fazer para chamar sua atenção. Vai ser muito difícil, filho, mas você nunca deve interagir com ela. Eu prometo que essa coisa irá embora, mas isso somente vai acontecer se você fingir que ela não está por perto e tentar não pensar na sua presença. Me prometa que você jamais fará esse tipo de coisa." Havia tantas coisas que eu queria perguntar, mas estava muito assustado e confuso com o que tinha acabado de ouvir. Depois de alguns segundos desacreditado, balbuciei "Tudo bem, pai." "Ótimo, então contarei com sua palavra. Agora, sem mais desculpas, suba o mais rápido que puder. É hora do jantar. Ande depressa, pois a deixei mais forte só de contar a você. Mas eu tive que fazer isso. Não posso permitir que ninguém olhe para ela por engano. Confie em mim e mantenha o foco." Fiz o que me foi dito e subi as escadas, mantendo os olhos grudados nos do meu pai, enquanto ele voltava para a cozinha. Senti a temperatura cair significativamente quando cheguei à soleira da porta. Um cheiro familiar, enjoativo e azedo se misturava no ar. Isso me lembrou da vez em que um guaxinim morreu preso entre os móveis de nossa casa e deixou a casa fedida por uma semana inteira. Meu pai e eu nos sentamos à mesa ao mesmo tempo. Minha irmã estava na minha frente, com a cabeça baixa e os olhos fixos no prato de porcelana vazio à sua frente. Uma atmosfera pesada e indescritível pairava sobre o cômodo. Minha mãe tirou uma assadeira do forno e, assim que se virou, percebi que seus olhos estavam inchados e manchados de lágrimas, como se tivesse entrado aos prantos minutos antes. Enquanto tentava manter meu foco na minha família, percebi, com o canto do olho, uma confusão borrada de cabelos escuros e emaranhados, acompanhada por uma pele branca num tom doentio. Na sala ao lado, o relógio de parede emitia um tic-tac monótono, como se marcasse os segundos de uma espera interminável. A cozinha, normalmente alegre, que era alimentada com calor de risos durante nossas refeições, agora estava desgastada de toda a energia, como se um véu de desgraças houvesse caído sobre nós. Sem que esperasse, minha irmã agarrou meu joelho debaixo da mesa e sussurrou de lado, tentando disfarçar aos nossos pais: "Você também consegue vê-la?" Eu balancei a cabeça e mantive meus olhos baixos, tentando não dar atenção a ela. "Quietos!" meu pai gritou. Nesse instante,
a mulher avançou a passos lentos e crepitantes pela cozinha. Seu cheiro me dava fortes náuseas. Ela se arrastou em direção à mesa, parando logo atrás da minha irmã, a apenas alguns centímetros de distância, e apoiou a mão decrépita e ossuda em seu ombro. Minha irmã estremeceu de medo e olhou para mim como alguém que reza por socorro, e eu imediatamente abaixei minha cabeça. Minha mãe serviu nosso jantar como se nada incomum estivesse acontecendo, fazendo o possível para fingir que estava tudo bem. Eu podia ver meu pai segurando a mão da minha irmã por debaixo da mesa de vidro, na tentativa de evitar que ela perdesse completamente o controle. E aparentemente funcionou, porque a mulher passou o jantar inteiro com a mão esquelética no ombro de minha irmã. Sussurros quase inaudíveis saíam da boca da mulher, mas minha irmã se manteve em silêncio. E foi assim que vivemos durante meses, fazendo o nosso melhor para viver uma vida normal, apesar da hóspede sempre presente e indesejada. Mesmo que saíssemos de casa, ela de alguma forma conseguia nos seguir. Sempre que nós 4 estávamos no carro, ela podia ser vista pelo espelho retrovisor ou em uma parada qualquer na beira da estrada. É claro que por causa disso, perdemos vários dias que poderiam ter sido produtivos em família. Afinal, meus pais não deixavam ninguém nos visitar e nunca nos deixavam ficar na casa de amigos durante os meses que durou esse inferno. Mas não vou ser hipócrita dizendo que nunca sussurramos um para o outro quando era absolutamente necessário discutir a presença dela se ela não estivesse muito perto. Meu pai nos fez prometer que nunca contaríamos a ninguém sobre o que estávamos passando, pois, segundo ele, essa era a única maneira de colocar aquela coisa em quarentena novamente. Com o passar do tempo, tentando tirar mais informações do meu pai, acabei descobrindo que essa coisa infecta uma única família por vez. Sendo assim, ela é incapaz de ser vista por qualquer pessoa fora da casa da família que a atormenta, a menos que a mente de um dos familiares esteja contaminada pelo conhecimento de sua existência. Nessas idas e vindas, fiquei sabendo, alguns anos depois, que meu pai foi o motivo da chegada daquela coisa em nossa casa. A irmã dele, na década de 70, era cética e, por ter esse seu lado descrente, acabou sendo infectada por outra dessas entidades que seguiu minha tia até sua morte. Em 1999, por alguma razão, meu pai lutou para manter afastado o pensamento do que realmente tinha desencadeado a morte de sua querida irmã, mas acabou por trazer a entidade de volta para sua vida e para a nossa. Desde então, mantivemos a promessa de mantê-la em segredo dos outros, e sem dúvidas foi a coisa mais difícil que fizemos. Todos nós tentamos sair de casa, seja desacompanhado ou em grupo, e ela nos seguia como uma sombra desconhecida em meio à penumbra. Mas acredite em mim quando digo que foi mais difícil para minha mãe, que ficou sozinha com ela enquanto estávamos na escola e meu pai ocupado no trabalho. Com toda certeza, minha mãe aguentou passar por muitas situações difíceis como fardo por fazer parte de nossa família. E tudo mudou no dia em que minha mãe chegou no limite. Era uma noite fria de junho, tínhamos acabado de terminar o jantar e minha mãe pediu licença a todos na mesa para se deitar mais cedo. A coisa estava sentada na cama dos meus pais, tornando-se quase impossível de ignorar. Naquela noite, minha mãe não aguentou.
Eu a ouvi gritando do quarto, exigindo que a entidade nos deixasse em paz, enquanto se jogava contra a parede. E instantaneamente, meu pai correu escada acima para tentar impedi-la de fazer o pior. E essa foi a última vez que vi minha mãe. Uma poça de sangue no tapete branco de seu quarto foi tudo o que restou. A mulher ainda continuava em nossa casa. Minha mãe simplesmente havia desaparecido e os oficiais da cidade até hoje não conseguiram encontrar seu paradeiro. Nas semanas seguintes deste ocorrido, a coisa passou dias sussurrando para mim, tentando me convencer a qualquer custo. Ela disse que eu poderia ver minha mãe novamente. Bastava olhar em seus olhos e perguntar como. Mas eu nunca fiz isso. A razão pela qual estou lhe contando isso agora é porque quero que você pense nela. Eu a vi novamente, essa manhã, pela primeira vez em 18 anos. Porém, não posso me dar ao luxo de perder minha esposa ou filhos devido a essa parasita que assombra minha família. Preciso que você pense nos cabelos dela, aquele cabelo escuro e em sua pele pálida. Pense nela em sua casa, para que ela possa sair da minha. Lembre-se que você já está infectado e, eventualmente, notará uma mulher em sua casa no meio da noite, ou mesmo um vulto em seus corredores. É tarde, mas tente ignorá-la. Eu sinto muito. Até a próxima. Obrigado.